Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui do mapa astral do César Black. Eu quero mostrar para vocês duas ideias de possíveis mapas e a gente vai trabalhar com uma delas e vocês já vão entender o porquê. Como vocês muito bem sabem, eu não tenho o horário do nascimento da maioria dos participantes, né? Então eu acabei buscando apenas pelo dia, que eu já fui no Google pesquisar também, ele fez aniversário dentro da casa, então a gente acaba tendo acesso ao aniversário de alguns participantes, principalmente os de aquário, os de peixes e os de Áries, né? Porque acabam fazendo aniversário nessa época em que está aparecendo o programa. No caso do César Black, eu coloquei um mapa astral para que ele tivesse nascido no primeiro minuto do dia 23. E esse é o mapa gerado, né? É lógico que a gente está ignorando o ascendente, ignorando as casas astrológicas, vamos trabalhar só com os signos e os planetas. Como vocês bem sabem, quando a gente não tem a hora exata, a gente não consegue definir o ascendente. E também, além de não conseguir definir o ascendente, não conseguimos definir onde está a casa 1, qual signo, não conseguimos definir onde está a casa 2, e assim sucessivamente. Portanto, não estamos lidando com as casas, não estamos lendo as casas, estamos lendo apenas planetas e onde estão, em quais signos, não em quais casas, tá certo? Quando a gente vai fazer o mapa do César Black, como se fosse no primeiro minuto do dia 23, fica nessa composição. Quando a gente vai fazer o mapa do César Black, no final do dia, no extremo, no momento mais final, no último momento do dia 23, que é às 23 horas e 59 minutos, a gente consegue perceber então uma mudança na Lua, fazendo com que a Lua fique nos primeiros graus de Gêmeos, 0,9, nem o grau 1 de Gêmeos. Então, com o que eu posso afirmar isso? Para que a gente comece a trabalhar, para que a gente possa começar a nossa leitura. É que ele tem uma Lua em Touro, né, na maior parte do dia 23, e em pequena parte do dia 23, no final do dia 23, nós temos a Lua já em Gêmeos, no grau 0,9. Tá certo? Não é nem no grau 1, gente. Então, eu não fiz os testes, mas muito provavelmente 9h15, 9h20 da noite, desculpa, 11h20, 11h15 da noite, para trás, a Lua dele sempre estará no signo de Touro. Por isso, então, vamos trabalhar apenas com uma ideia de mapa, tá? Vamos trabalhar apenas com a ideia de que o César Black tem a Lua em Touro. Não sabemos o ascendente. Então, vamos a este mapa. Vamos falar o que a gente pode falar desse mapa com os dados que a gente tem. Sempre muito importante frisar isso, para que a gente não saia por aí reproduzindo coisas que a gente não sabe, tá certo? Este, então, é o mapa que a gente tem. Deixa eu aumentar um pouquinho para nós aqui. Deixa eu trazer ele bem aqui, ó. Deixa eu trazer aqui também o que eu quero do nosso mapa, que é o Sol aqui, bem aqui assim. Tá certo, gente? Esse, então, é o mapa que a gente tem. Esse é o mapa que a gente pode falar, lógico, lembrando que a gente está excluindo a ideia de ascendente e também estamos excluindo a ideia de qualquer casa. Esse Sol em Peixes está na 4? Não sabemos, tá certo? Então, vamos falar do Sol em Peixes. Vamos lá ao mapa do Black, tá? É um mapa com apenas 2 signos de água. É um mapa com muitos signos, muitos planetas em terra, pouco fogo, mas tem alguma relevância, e quase nada de ar. Vamos lá. Sol em Peixes, o Black é todo romântico, todo sonhador, todo sentimental, isso é bem explícito. Esse Plutão Escorpião dá para ele alguma certa desconfiança, um certo ar dessa geração, né, plutoniana, que é Plutão Escorpião, que eu também sou, que é esse Plutão
em Escorpião, que é inquisidor, que pergunta, que quer saber das coisas, que tem um pé atrás. Porém, o Black só tem, né, é lógico que a gente teria que ver o ascendente para poder definir também aí algumas questões, mas o Black só tem 2 aspectos em signos da água. Então, ele tem um mapa em relação aos signos da água bem enfraquecido. É um mapa muito mais dos signos da Terra, tá? Quando a gente vai também para a mandala astrológica, creio eu que existam poucas ligações também com esse peixes, com esse Sol em peixes, tá ali, muito poucas ligações. Há uma espécie de sextil, né, em relação à quantidade de Capricórnio que ele tem, mas não há mais muitas relações com esse Sol, principalmente com signos da água, né? Então esse Sol em peixes não é tão forte assim, não é tão favorecido assim, na minha visão, tá? Cada astrólogo vai ter uma leitura diferenciada. O que a gente pode continuar aqui, gente? A gente também tem, deixa eu até aumentar um pouco mais aqui, né? Deixa eu conseguir aumentar um pouquinho mais ainda aqui. Este Sol em peixes vai dar para ele essa questão mais romântica, mais chorosa. Ele é um cara muito chorão, muito emotivo. Ele tem as emoções mesmo assim, a flor da pele mesmo. É bem interessante isso no Black, né? E a Lua em Touro faz então com que ele seja um pisciano que tem um pé no chão. É interessante quando, por exemplo, nos jogos da discórdia, ele conseguiu falar, ele conseguiu se expor, ele conseguiu trazer exatamente alguns elementos bem posicionados, bem factuais para trazer para o jogo da Discord. Foi muito bem, inclusive no jogo da Discord, em alguns momentos, né? Depois, mais para frente, a gente tem um Marte em Capricórnio, um Saturno em Capricórnio, Urano e Netuno em Capricórnio. O que faz, na minha visão, que o Black seja muito determinado. E a gente consegue perceber isso, essa determinação e este foco nas provas de liderança. Eu acho que ele é muito forte, ele é muito intenso e muito concentrado na missão dele, que é ganhar as provas de liderança. Eu acho isso bem interessante e bem intenso. Aqui no mapa do Black a gente consegue perceber isso no programa também, tá? Tanto o Marte em Capricórnio, como Saturno, Urano e Netuno vão dar para ele essas características. Marte é o buscador, é o guerreiro, né? Tá em Capricórnio. De uma maneira séria, concentrada e trabalhadora e esforçada para conseguir as coisas. Saturno em Capricórnio, a maneira como se encara um desafio, né? Vamos embora, vamos para cima, vamos encarar, né? Acho bem interessante que em alguns momentos ele chora sozinho. Então é interessante, talvez, que ele não queira que os adversários vejam esse lado pisciano dele, mais emotivo, que acaba ficando realmente mais para um segundo plano, né? Mesmo que a gente não tenha um ascendente, a gente pode perceber que em relação ao que temos no mapa, esse Sol em peixes fica mais guardado, né? O Urano e o Netuno também em Capricórnio. O Urano é a maneira como mudamos, como percebemos as mudanças e realizamos as mudanças à nossa volta, e como somos diferentes também. E o Netuno é a maneira como fazemos a nossa conexão com o mundo espiritual, com as questões mais subjetivas e menos palpáveis mesmo, né? E também em Capricórnio. Então ele tem uma noção, mesmo com o Sol em peixes, de trazer questões factuais e de realidade para ele. É um mapa que tem isso, que tem, apesar do Sol em peixes e o Plutão lá em Escorpião, que dá uma conectada com as ideias da água, ele também tem um pé no chão. Quando a gente vai para os signos do ar, a gente só tem o Mercúrio em Aquário, que, na minha visão, é pouco, porém é interessante, porque Mercúrio tem a ver com o mundo da razão, tem a ver com o mundo da intelectualidade. E quando a gente está falando de Mercúrio, é interessante, né? Favorável, por assim dizer, quando a gente tem ali esse Mercúrio em Gêmeos, Libra ou Aquário. E em Aquário, então, é interessante, ele tem uma capacidade de se comunicar e de perceber os coletivos, de perceber os grupos, de perceber a energia coletiva que tem aonde ele está. E ele consegue comunicar isso. Eu acho que ele consegue perceber a ideia do coletivo. Isso para um jogo, para um reality, é muito interessante. E Mercúrio em Aquário. Mercúrio é a comunicação e a mente. E Mercúrio em um signo do ar. Então, mesmo que ele seja mais tímido em relação a essa coisa mais pisciana, ele sabe falar, ele sabe se expor. Depois ali então para os signos do fogo, nós temos Vênus em Áries e Júpiter em Áries também.
Vênus em relação aos amores, em relação aos desejos amorosos e em relação ao par romântico, em relação à conexão mais sensual, sexual, e também os desejos, né, aquilo que a gente ama, tem a ver com a Vênus. E a Vênus em Áries, no meu ponto de vista, vai trazer uma questão de... é um desafio para mim ficar com aquela pessoa. O quanto eu tenho que me desafiar, o quanto eu tenho que sair da minha zona de conforto para ficar com alguém, e o quanto uma pessoa tem que me provocar para que eu saia à busca, né? O Áries, o Vênus em Áries. Isso não aconteceu no programa, então de fato ele não tem ninguém ali que ele ama, que ele se relaciona, né? Talvez ele ame este desafio, ame essa conquista. Não rolou, né? Nesse programa não rolou. E Júpiter em Áries, Júpiter é a maneira como expandirmos. Então quando ele dá o primeiro passo, quando é pioneiro, quando ele tem coragem, as coisas acabam expandindo. E se a gente for fazer uma retrospectiva lá para o começo do programa, ele era um cara que não acontecia muito, que não falava muito, que não sabia expor muito bem as ideias dele, ficava muito... o jogo dele ficava muito latente, ficava muito sem acontecer, e depois ele acha que começou a se mostrar um pouco mais, e teve uma sorte, Júpiter, através do primeiro passo, da primeira ação, de se colocar. Áries. Então esse Júpiter em Áries, eu acho que ele conseguiu fazer acontecer quando começou a agir e ser mais ele mesmo dentro do reality, né? Então, gente, este é o mapa astral do que a gente pode dizer, os elementos que a gente pode trazer aqui do mapa do Black, tá certo? Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e me digam aqui nos comentários o que vocês estão achando, quais pessoas vocês querem ver aqui, qual mapa faltou, né? E quem vocês acham que vai vencer esse reality, qual signo, né? Se vocês estão fazendo essa ligação, deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!